Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, por favor, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10. 1 aos Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo 23. 1 aos Coríntios 10, a partir do 23. Primeiros Coríntios 10, a partir do 23, quem achou, diga achei. Quem não achou, diga peraí. Tem peraí ainda? 1 Coríntios 10, a partir do 23. Palavra de Deus para mim e para você, acompanhe com muita atenção, nós precisamos ouvir o que a Bíblia nos diz aqui. Assim diz a palavra do Senhor: tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Comam de tudo que se vende no mercado, sem fazer perguntas por causa da consciência, pois do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Se algum descrente o convidar para uma refeição, e você quiser ir, coma de tudo que lhe for apresentado, sem nada perguntar por causa da consciência. Mas se alguém lhe disser, isto foi oferecido em sacrifício, não coma, tanto por causa da pessoa que o comentou, como da consciência, isto é, da consciência do outro e não da sua própria. Pois por que minha liberdade deve ser julgada pela consciência dos outros? Se participo da refeição com ação de graças, por que sou condenado por algo pelo qual dou graças a Deus? Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos outros, para que sejam salvos. Tornem-se meus imitadores, como eu o sou de Cristo. Essa tal liberdade. Hoje nós vamos conversar sobre liberdade, queridos. E eu queria lhe convidar nesse instante a curvar sua cabeça, fechar os seus olhos. E peça para Deus falar com você. Para que nós possamos de fato ouvir o que o texto bíblico nos diz, o texto sagrado nos diz. E que o Espírito Santo de Deus possa quebrar o nosso coração, para que de forma submissa e obediente nós possamos nos dispor a cumprir o que o texto sagrado nos diz. Deus é o nosso dono, Ele tem direitos sobre nós, portanto o que Ele diz deve ser nosso padrão de vida. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos muito entender o que essa palavra diz. Queremos ter a orientação do céu para as nossas vidas. Fala ao coração de cada um aqui, Senhor, para aqueles que já te conhecem, para aqueles que ainda estão em processo para te conhecer. Pai, em nome de Jesus, que todos aqui possam voltar para cá edificados, desafiados e abençoados pela Tua palavra, Pai. A Tua palavra é oportuna, ela é lâmpada para os nossos pés. Qualquer texto bíblico é adequado para qualquer culto, para qualquer momento, porque a Bíblia é a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, fala ao nosso coração nessa noite, é o que te pedimos, amém. Queridos, a liberdade tem sido um tema muito discutido na história do pensamento humano. Isso não é de hoje, isso é de muito tempo. Filósofos têm escrito tomos e mais tomos de obras acerca da liberdade. Por exemplo, os filósofos existencialistas do século XX, em especial o existencialismo francês com Jean-Paul Sartre, ele falou que a liberdade era a única coisa que verdadeiramente existia. A única coisa que realmente era algo de significativo. Ele chegou a dizer que o ser humano é condenado à liberdade. É até paradoxal essa afirmação. Martinho Lutero, por outro lado, ele tinha uma visão meio oposta de Sartre. Martinho Lutero dizia que todos são escravos. Na verdade, todos nós, para Lutero, somos como um cavalo. Ou Deus monta, ou Satanás monta. Era essa a visão de Lutero. Jonathan Edwards, filósofo norte-americano, já foi diferente.
ele já disse: olha, nós fazemos escolhas, mas as nossas escolhas não são plenamente livres, porque existem motivos que nos impulsionam. O que vai vencer, o que vai moldar minha decisão é um motivo mais forte. Aí de repente você está pensando: pastor Maninho doutor, vai dar aula de filosofia? Mas na verdade o que eu estou querendo dizer para nós, queridos, é que esse tema de liberdade é algo que precisa de fato ser definido. Nós precisamos compreender como nós somos livres, como Jesus falou: verdadeiramente, se o Filho vos libertar, sereis livres. Mas como a nossa liberdade pode de fato ser utilizada para a glória de Deus e para abençoar as vidas das outras pessoas, para abençoar o mundo? Então, e é exatamente sobre isso que Paulo está escrevendo aqui em 1 Coríntios, nessa passagem. Se você der uma olhada nos capítulos 8, 9 e 10 de 1 Coríntios, você vai perceber que Paulo está discorrendo em torno de um tema: carne sacrificada aos ídolos. A dúvida era se os crentes poderiam ou não comer daquela carne. A carta de 1 Coríntios, ela tem duas grandes divisões, tá? Do capítulo 1 ao 6, Paulo trata de coisas que ele ficou sabendo pelos da casa de Cloé, ele fala logo no início. E a partir do capítulo 7, Paulo está respondendo a perguntas que os coríntios enviaram numa carta para ele. E aí essa carta perguntava exatamente isso: Paulo, podemos ou não comer a carne que foi sacrificada aos ídolos? Isso para nós é uma coisa meio esquisita, meio difícil de fazer uma comparação, porque hoje nós temos a idolatria que existe no mundo, ela é diferente do que existia na época do Novo Testamento. Hoje em dia não se oferece mais sacrifícios de animais em templos, existe uma idolatria mais light, mais branda, né? E aí você fica perguntando: mas o que isso tem a dizer para mim? Queridos, vocês vão se impressionar, mas tem muito a nos dizer. O que acontecia na cidade de Corinto? Na cidade de Corinto existia o templo da deusa Afrodite. Era a deusa padroeira da cidade, porque essa ideia de padroeira da cidade é um conceito muito antigo, muito antes do catolicismo. É um conceito do paganismo greco-romano, tá? Afrodite era a deusa da fertilidade, era uma estátua grande, cheia de seios, com várias fileiras de seios, como um símbolo da maternidade, da fidelidade. E aí o templo de Afrodite, além de ser o lugar de se prestar culto a ela, era o grande ponto turístico da cidade. As pessoas iam para lá também por razões turísticas. Qualquer semelhança não é mera coincidência com a nossa cidade, tá? Mas aí o que acontece? O pessoal chegava na cidade, quando ia prestar o culto a Afrodite, eles levavam um pedaço de carne para oferecer. Dessa carne, uma parte era queimada no sacrifício, outra parte era devolvida para ele fazer uma refeição em casa, e a outra parte era para os sacerdotes. Como os sacerdotes tinham carne sobrando, eles colocavam uma banca no mercado para revender essa carne. Só que, presta atenção, vocês vão entender já, porque esse é o pano de fundo desse texto. Só que qual era o problema? Como a carne para ser oferecida no altar de Afrodite tinha que ser uma carne virgem, aquela carne não servia mais para o culto. Então era uma carne desvalorizada, consequentemente era uma carne mais barata. E aí a dúvida dos coríntios nós podemos comprar essa carne que foi oferecida para a deusa pagã? Ela é mais barata. Nós podemos ir fazer refeição dentro do templo de Afrodite? Isso é um evento turístico da cidade. Nós podemos ir para um jantar ou para um almoço, um pagão nos convide para ir? Se esse jantar for consagrado a Afrodite ou não? Era essas as dúvidas que eles tinham. Algo mais ou menos salvo as devidas proporções, como por exemplo alguém lhe convidar para o almoço do Sírio, tá? Salvo as devidas proporções, eu preciso ressaltar isso. Mas enfim, Paulo vai escrever para eles, fazendo um longo discurso. É impressionante, esse tema tem que ser importante, porque são 3 capítulos só tratando dessa questão, o 8, 9 e o 10. E nesse longo discurso, Paulo primeiro elabora a questão da carne sacrificada em si, no capítulo 8, e ensina: não é nada, o ídolo não é nada, não tem problema nenhum. Se eu comer ou deixar de comer, não vou ficar melhor nem pior do que Deus.
Só que aí ele estabelece um princípio: veja, porém, que essa sua liberdade não seja uma causa de tropeço para os mais fracos na fé. Então, aquilo que não era pecado poderia gerar o pecado dos outros, a queda, o escândalo dos outros. No capítulo 9, Paulo faz um texto enorme, só mostrando um monte de coisas das quais ele abriu mão. Tantas coisas que ele tinha liberdade que ele abriu mão. E no capítulo 10 ele vai concluir o assunto, dizendo na prática que eles não poderiam ir para a refeição no templo, mas se fosse chamado para a casa de um irmão, o critério seria específico. Esse texto que eu li seria mais ou menos a parte dessa questão de ser convidado para comer na casa de alguém, de um irmão não, na casa de um pagão, tá? E aí, nesse texto nós temos Paulo estabelecendo os princípios acerca dos quais nós devemos nos reger para usar a nossa liberdade. Ele vai falar sobre a verdadeira liberdade, sobre a liberdade do cristão. Nós somos livres e a nossa liberdade serve a um propósito. É sobre isso que ele vai falar aqui. E eu acredito que é muito importante que você preste muita atenção. Porque se você é um cristão, você tem um compromisso com o mundo. Você tem um compromisso com as pessoas, o compromisso de ser sal da terra e luz do mundo. E a maneira como você usa, como você vai gerir a sua liberdade, vai influenciar na eficácia do cumprimento dessa missão de ser sal da terra e luz do mundo. Amém? Quer aprender sobre isso nessa noite? Diga amém. Amém. Então vamos lá, você que disse que queria, tá? O que nós vamos aprender? Nós vamos aprender algumas coisas das quais a verdadeira liberdade nos protege, tá? Em primeiro lugar, a verdadeira liberdade nos protege do legalismo. Repita comigo: a verdadeira liberdade, por favor, nos protege do legalismo. Olha o que Paulo vai dizer no versículo 23, preste atenção por favor. Versículo 23 vai dizer: tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Se a sua versão é mais antiga, você tem assim: tudo me é lícito, né? Mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo edifica. O que é que Paulo está fazendo? Paulo está dizendo que tudo é permitido? Será que Paulo aderiu ao movimento tropicalista? É proibido, proibir. Será que Paulo está lançando uma nova ética? Né? A nova ética? Não, essa história de certo ou errado acabou. Tudo é permitido. O que importa é saber se é conveniente ou não é conveniente. Se você prestar atenção no resto da carta, você vai ver que não. Porque só o que Paulo faz em 1 Coríntios são proibições, tá? Ele chega a dizer, por exemplo, quando ele vai falar sobre o uso do dom de línguas no culto, no capítulo 14, quando ele regula o dom de línguas, ele chega a dizer no versículo 37 assim: se alguém pensa que é profeta ou espiritual, reconheça que o que lhes estou escrevendo é mandamento do Senhor. Lá no capítulo 7, versículo 10, quando vai falar sobre casamento, divórcio, essas coisas, ele diz: aos casados ordeno não eu, mas o Senhor. Então Paulo sim acreditava que existem permissões e proibições. O que ele estava fazendo ao usar essa expressão tudo é permitido, era tomar por empréstimo uma expressão idiomática, uma expressão comum da cultura da época, que fazia menção às coisas que eram legalmente permitidas. Então, quando ele diz tudo é permitido, na verdade o que ele está querendo dizer é: das coisas que me são permitidas, nem todas convêm. Das coisas que me são permitidas, nem todas edificam. E aí, essa ideia de edificar é a questão que Paulo se preocupa. Vocês já pararam para pensar nesse conceito de edificação? Comum na teologia do apóstolo Paulo. É interessante isso, porque Paulo vê o crente como um prédio. Nós somos um prédio na ótica de Paulo. E esse prédio está em construção. Esse prédio só se acaba na glória, né? Então estamos em constante construção. Pastor Pedro, ele está construindo um prédio, disse que já está na 30, né? E eu acho que ele já deve estar se sentindo feliz, porque já está na 31, né? Já está na 31 e doido para acabar logo, para ver esse negócio terminado, né? A gente é a vida toda e o prédio não acaba. Mas aí o que acontece?
Existem coisas na nossa experiência de vida, na nossa experiência de fé, que vão colocando materiais para essa construção e fazem com que esse prédio cresça mais e se firme mais, se fortaleça mais. Quando eu leio mais a palavra, é como um concreto, uma carga de concreto para fortalecer. Quando eu convivo com os irmãos, quando eu recebo o serviço do irmão através do seu dom espiritual, e isso vai fazendo o prédio crescer e se fortalecer, crescer e se fortalecer, crescer e se fortalecer. Em outras palavras, o que Paulo está querendo dizer aqui é que quando um cristão que vive a verdadeira liberdade vai tomar a decisão de fazer algo ou não, ele não quer saber apenas se tem o direito de fazer ou se não tem o direito de fazer. Não, isso é permitido, não é suficiente, é pouco. Eu não quero saber apenas se eu posso ou se eu não posso, eu quero saber se isso vai me edificar. Eu quero saber se isso vai trazer crescimento. Eu quero saber se isso vai me aproximar de Deus. Eu quero saber se isso vai me aprofundar na graça do Senhor, me aprofundar no relacionamento, na intimidade com meu Pai. Se contribui com materiais para minha edificação, eu quero. Se não contribui, estou fora, mesmo que me seja permitido. É isso que Paulo tem em mente. Então, querido, não basta ser lícito. Isso é legalismo. Geralmente as pessoas costumam chamar de legalista aquela pessoa que fica exigindo santidade, né? Engraçado, para Paulo aqui nesse texto, legalista é quem quer afrouxar as coisas. Quem quer apenas dizer, não tem nenhuma proibição, eu faço e não quero nem saber. Isso é legalismo. Agora, quando eu uso a verdadeira liberdade, quando eu tenho essa perspectiva, aí a coisa muda dentro de mim. Então, meu irmão, antes de fazer alguma coisa, pergunte: é mesmo edificante na minha vida? Sabe qual é o problema, querido? O problema é que no mundo, nas nossas vidas, até no seio da nossa família, existem coisas que nos edificam e existem coisas que nos desedificam. E você, às vezes, em nome de uma política da boa vizinhança, em nome de não querer ser um ET, de não querer ser um crente chato, está se acostumando a estar mais nas coisas desedificantes do que nas coisas edificantes. O que é que uma novela tem para edificar a sua vida, minha irmã? Me diga aí. O que é que uma novela tem para lhe fazer crescer? São coisas que a gente precisa parar para pensar. Aí no verso 24, o apóstolo continua dizendo o seguinte, acompanha aí. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Eita, agora complicou ainda mais. Paulo não somente disse, a sua liberdade não deve ser usada apenas baseado no que pode ou no que não pode. Isso é a base, isso é o princípio. Mas além disso, você precisa pensar, se vai trazer crescimento, se vai me aproximar de Deus, se vai me fortalecer, se vai me fortificar na fé. Aí eu uso minha liberdade. Só que além desse princípio, eu ainda tenho que pensar numa coisa. Não apenas no que a minha liberdade vai causar a mim, mas também no que a minha liberdade vai causar aos outros. E aí ele diz, olha, ninguém pense somente no que é seu. Pense também no que é dos outros. Além, querido, de agir para edificar a si mesmo, você age para edificar os outros. Aí você diz, agora pronto. Tudo que eu for fazer vai ser pensando nos outros também? Sim. É isso que a palavra estabelece para nós. 1 Coríntios 16, 14, Paulo nos diz, todos os vossos atos sejam feitos com amor. No 13, 5, ele vai dizer, o amor não procura os próprios interesses. O que quer que você faça? Para onde eu vou com minha família esse fim de semana? Vamos lá, primeira pergunta, traz edificação, é bom para mim, para minha esposa, para meus filhos, vai ser bênção, vai nos aproximar de Deus, vai nos fazer crescer, vai solidificar nosso relacionamento em família, pronto. Segunda pergunta, como isso vai se repercutir para outras pessoas? Vai abençoar os outros, vai trazer paz, vai trazer graça, vai edificar os outros também? Essa é a lógica do que Paulo fala. A verdadeira liberdade nos protege do legalismo. Segunda coisa,
A verdadeira liberdade nos protege da crise de consciência. Repita comigo, por favor. A verdadeira liberdade. Eu digo a verdadeira liberdade, você diz o resto, tá? A verdadeira liberdade. Olha os versos 27 e 28, o que é que ele vai dizer? Preste atenção. Se algum descrente o convidar para uma refeição e você quiser ir, coma de tudo que lhe for apresentado, sem nada perguntar por causa da consciência. Mas se alguém lhe disser, isto foi oferecido em sacrifício, não coma, tanto por causa da pessoa que o comentou, como da consciência. Paulo agora vai partir para a prática, né? Ele estabeleceu lá o princípio da edificação, o princípio do amor, e agora ele vai partir para a prática e dar um exemplo. Vamos supor, alguém lhe convida para comer na casa dele. De repente, você mora no edifício, alguém lhe convida, no domingo do Senhor, vamos almoçar conosco. O que eu devo fazer? Já me fizeram essa pergunta aqui depois que eu cheguei em Belém. Paulo responde, se a pessoa que lhe chamar simplesmente estiver lhe chamando para comer na casa dela, vá e coma. Agora, se ela disser, se ela mencionar, venha para o nosso almoço em louvor a Nossa Senhora de Nazaré, aí você não vai. Tá? Essa é a questão que o apóstolo Paulo levanta. Por quê? Por que não ir? Ele vai dizer, porque a pessoa que lhe disse, vai ter nela gerada uma crise de consciência. Perceba que a crise de consciência não é em mim. A crise de consciência é no outro. Porque continuando nos versículos 29 e 30, olha o que ele vai dizer. Isto é, da consciência do outro e não da sua própria. Pois por que minha liberdade deve ser julgada pela consciência dos outros? Se participo da refeição com ação de graças, por que sou condenado por algo pelo qual dou graças a Deus? Olha só. O apóstolo Paulo, ele mesmo já disse aqui, do Senhor é a terra e sua plenitude. Lá no capítulo 8, no versículo 4, ele vai dizer, o ídolo não significa nada no mundo, e existe um só Deus. Lá no capítulo 8, versículo 8, ele vai dizer, a comida não nos torna aceitáveis diante de Deus, não seremos piores nem melhores se comermos. Então, o que Paulo está dizendo agora? Que crise de consciência seria essa? Porque ele me disse, aquilo não é nada, o ídolo não é nada, é um pedaço de madeira, é um pedaço de ferro, não faz diferença alguma. Então o que é que eu vou fazer? Que crise é essa? Não é a sua crise. A crise é a do outro. E ele faz duas perguntas retóricas, nesses versos 29 e 30, super interessantes. Quando ele pergunta, queridos, no 29, pois por que minha liberdade deve ser julgada pela consciência dos outros? Alguém pode dizer, poxa, Paulo se contradisse, ele acabou de dizer que eu deveria pensar na consciência do outro, mas está perguntando por que minha liberdade, mas ele está exatamente afirmando a mesma coisa, porque ele está dizendo, não julgue a sua liberdade pela consciência dos outros, ou seja, não vá ficar achando que é pecado, quando você sabe na Bíblia que não é. Então não se preocupe, não entre em crise na sua consciência. Tá? E aí no verso seguinte, quando ele fala, no versículo 30, se participo da refeição com ação de graças, porque sou condenado por algo pelo qual dou graças a Deus. Então ele diz, eu sei que a comida pode ter passado no terreiro de macumba, mas se eu pego essa comida, consagro a Deus, dou ação de graças, reconheço que essa comida foi um presente de Deus, não tem problema nenhum. Então minha liberdade não vai ser afetada. Aliás, a minha consciência não vai ser afetada. Eu não vou começar a achar que tudo é pecado. Não, eu sei que certas coisas não são pecado. No entanto, a preocupação aqui não é com a minha consciência. A preocupação é com a consciência do outro. Por exemplo, ir a um show com seus amigos. Ir a um show com seus amigos, curtir a música, tomar Coca-Cola, não ficar com ninguém. É pecado isso? Claro que não. Se fosse tomar Pepsi, eu até entraria em dúvida, mas sendo Coca-Cola. Não é pecado. Então pode ficar com a sua consciência tranquila se você olha para o show e acredita que
pecado ir curtir sua música, continue com sua consciência tranquila. Não é mesmo. Deus não quer que você mude de ideia em relação a se o show é pecado ou não. Não é essa a questão. O que Ele espera é que você deixe de ir ao show por amor àqueles que não conseguiram mudar de ideia ainda. Essa é a questão. Pastor, o que é que tem de mais? Eu tomar o meu copinho de cerveja, tomar minha tacinha de vinho, um Cabernet Sauvignon, né? Uma coisa desse tipo, acompanhando ali o meu filé à parmegiana. Querido, nem é pecado e nem Deus quer lhe convencer que é pecado. Fica tranquilo. Não se trata disso. Deus não quer que você fique, ai meu Deus, isso é pecado. Não. O que Deus espera de você é, eu sei que é pecado, mas eu não vou fazer isso para não golpear a consciência do meu irmão. Para não golpear a consciência da outra pessoa, que não tem a mesma maturidade que eu tenho. Olha, quando você vai num show, quando você convida a galera, quando você tira foto no Facebook, isso é um soco na consciência de muita gente. E se você ama, você não quer dar soco na consciência de ninguém. Minha irmã querida, você mulher, eu preciso insistir nesse assunto. Já tenho falado outras vezes, no sábado tenho batido muito, mas tenho insistido. Quando você vai escolher sua roupa, o que é que você pensa? Não, estou vendo aqui, é uma roupa bonita, na moda, tal, Glória Calil aprovaria, né? Se olha no espelho, tudo mais, e aí resultado, minha roupa está boa, não afeta a minha consciência, não está exageradamente decotada, no meu entendimento apenas está realçando aquilo que Deus fez bonito. Afinal, a voz do povo é a voz de Deus, e a Bíblia diz, não, mas não, se não diz, devia ter dito que tudo que é bonito é para se mostrar. Olha, mesmo quando a sua consciência não lhe acusar, isso ainda não é suficiente para você agir. Você precisa pensar na consciência dos outros. O que é que isso vai afetar? Que efeito isso vai ter sobre os outros? Será que a minha roupa não vai ser o mote do pecado do irmão? Eu tenho dito isso às jovens. Talvez, para alguns, seja até meio escandaloso o que eu vou falar. Mas tem muita gente que vive garimpando foto de internet para se masturbar. Que fica trocando imagens de Facebook de mulheres de biquíni. Trocando imagens de Facebook de grupos de amigas na piscina. E se você não sabe, mas é possível que sem você querer, fotos suas estejam passando na mão de pervertidos. Então, querida, o que você vai fazer? Postar uma foto de biquíni no Facebook? Você quer mostrar isso para quem? Guarde seu corpo para o seu marido. Quando você casar, aí é só love. Mas guarde para o seu esposo, minha irmã. Pelo amor de Deus. Presta atenção, a sua liberdade pode estar afetando a consciência de alguém. Pense nisso. Pergunte para Deus. Zelar pela consciência dos outros é um ato de amor. E venhamos e convenhamos, amor é coisa de cristão. Amém? Então, zele pela consciência dos outros quando você for usar a sua liberdade. E por último, nós vimos até agora que a verdadeira liberdade nos protege do legalismo, nos protege de eu que me proíba, não tem quem me impeça. Isso é legalismo.
Em segundo lugar, nos protege da crise de consciência. Mas a minha consciência está tranquila. A crise da consciência do outro. A aflição e a angústia no outro. Você não quer ser maldição na vida de ninguém, amém? E por último, a verdadeira liberdade nos protege do egoísmo. Olha o que Paulo vai dizer no versículo 31. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, por isso que ele vai falar de comida, porque o assunto lá, o problema lá era essa comida, né? Então, o que é que Paulo diz? Amigo, é simples, o princípio básico é um só. A sua vida tem uma razão de existir. Você não foi feito para dar uma curtida nesse mundo. Você não está nesse mundo de férias, você não está nesse mundo a passeio. Você não está dando uma viajada para depois voltar para sua casa no céu. Não é assim, tá? Nós estamos nesse mundo com um propósito. E Paulo diz, esse propósito é a glória de Deus. A glória de Deus. E queridos, esse é um assunto, é uma questão muito complexa até do ponto de vista teológico. O que é que significa essa história de a glória de Deus? Tá? Deixa eu tentar lhe explicar isso aqui. Uma coisa que exigiria aí pelo menos uma palestra de 1 hora. Deixa eu tentar falar em 2 minutos. Olha só. Na Bíblia, glória é brilho, é luz, tá? Então, o que é que acontece? Quando a Bíblia fala de Deus, do caráter de Deus, ela olha para Deus como um ser tão singular, tão incomparável, tão diferenciado, que ela se refere ao ser de Deus como um brilho, como uma luz. Deus brilha. Inclusive, hoje de manhã, na sala da escola bíblica, um irmão chegou e perguntou, pastor, Deus disse no primeiro dia da criação, haja luz, e houve luz. É só lá no outro dia é que ele vai criar o sol. De onde veio essa luz? Dele mesmo. A sua glória era suficiente. A glória de Deus é mais brilhante que todas as estrelas do universo juntas. Lá em Apocalipse, quando fala da cidade santa, a Nova Jerusalém, onde nós vamos habitar para sempre, o texto vai dizer que lá não haverá sol. Porque o próprio Cordeiro será a nossa lâmpada. Só a glória de Deus vai ser suficiente para iluminar tudo. Então, olha só, qual é a ideia? A ideia de que Deus é esse ser brilhante, é esse ser luminoso, incomparável, inimaginável, indescritivelmente tremendo. E quando Deus criou o universo, quando Deus colocou o nosso planeta, Ele fez um plano. Qual foi esse plano? De todas as criaturas, que eu vou dar uma coisa especial. Eu vou compartilhar um pouco desse brilho com ela. E aí Ele nos fez conforme a sua imagem e semelhança. Ou seja, Ele colocou o brilho em nós. Qual é então a ideia da Bíblia? A ideia da Bíblia é que eu e você existimos, tá? Como espelhos. O brilho de Deus bate em mim, e esse brilho precisa refletir. Quando eu cresço, quando eu amadureço, quando eu me pareço com Jesus, meus pensamentos, minhas atitudes, minhas palavras, quando elas estão em consonância com o caráter de Deus, eu estou brilhando mais, refletindo mais esse brilho, que não é meu por origem, mas que está em mim, porque Ele está em mim, amém? E aí o que acontece? Eu reflito isso para o mundo, é para isso que nós existimos. O grande mistério desse brilho é que esse brilho afeta os outros. E quando os outros percebem esse brilho, eles querem ir atrás desse brilho. Como aquela mosquitinho que vai na luz. Esse brilho atrai. Quando Jesus disse que nós somos a luz do mundo, Ele estava se referindo exatamente a isso. Porque Ele disse assim, para que brilhe a sua luz, que para que as pessoas vejam as suas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Eu sou a luz, eu sou o brilho, o espelho está em mim, porque Deus brilha e eu reflito esse brilho. Fechando o parêntese teológico, o que é que isso tem a ver com a sua liberdade? Absolutamente tudo.
Porque quando você faz coisas meramente porque quer fazer e se acha no direito, e não vou deixar ninguém se meter na minha vida, eu tenho o direito, não tem nada que me proíba, eu vou fazer, você está ficando um espelho opaco. Porque esse ato, que mesmo sem ser pecado, vai causar escândalo nos outros, vai ofuscar o brilho que deveria estar sendo refletido. Você deixa de refletir o brilho para satisfazer o seu desejo, esse seu impulso de ser dono da sua própria vida. Estão entendendo? Consegui ser claro? Então olha só, nunca é demais lembrar, você vive para a glória de Deus. A sua vida não é um projeto de deleite pessoal, sua vida é um projeto para refletir Deus, e o seu deleite precisa estar nisso. Olha, você que está nos visitando nessa noite, de repente você diz, mas esse pastor está falando essas palavras aí, deixa eu lhe dizer uma coisa, é muito provável que você viva, querido, você que não é da nossa igreja, nem de nenhuma outra igreja evangélica, que de repente está aqui, é possível que exista no seu coração uma angústia, e por isso você aceitou estar aqui hoje, e você está buscando muito algo que diminua essa angústia. Que angústia é essa? Você se olha no espelho e se pergunta, por que é que eu estou nesse mundo? O que é que eu estou fazendo aqui? Você se sente nesse mundo como um penetra, numa festa para a qual você não foi convidado. E aí você tenta aplacar essa angústia com seus amigos, com namoro, com festas. E você usa a sua liberdade. Mas no dia seguinte a angústia continua. Sabe por quê? Porque você ainda não entendeu que você não está aqui nesse mundo por acaso. Deus lhe fez para refletir a glória dele. Encontre esse propósito para a sua vida e você vai saber o que é felicidade. Então, encerrando, no versículo 32 até o capítulo 11, versículo 1, ele vai dizer: não se torne motivo de tropeço nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos, de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos para que sejam salvos. Tornem-se meus imitadores, como eu o sou de Cristo. Eu me lembro quando eu era menino, tinha uma brincadeira super saudável e edificante, chamada cama de gato. Eu não sei se tem essa expressão aqui. Cama de gato era o seguinte: eu vinha aqui bem quietinho, sem uma pessoa ver, e eu me curvava no chão para fazer um murinho, o que estava na frente dele, empurrava para ele cair. Brincadeira saudável. Uma benção. Os pais amavam, especialmente quando acontecia ferimentos, o que era bem comum, né? O que Paulo está dizendo é que quando você simplesmente usa a sua liberdade para o seu próprio benefício, não pense na consciência dos outros, você está dando uma cama de gato, está fazendo o outro cair, está dando uma rasteira, está fazendo o outro tropeçar. Então olha só, e ele vai dizer, olha, não faça isso, nem com judeus, nem com gregos, nem com a igreja. O que é que ele está falando? Por que essa menção dos judeus, dos gregos e da igreja? Primeiro, judeu tinha suas crenças, suas ideias, seus conceitos. Os gregos já tinham outras coisas. Tinham coisas que eram escândalo para os judeus, mas que não eram para os gregos. Tinham coisas que eram escândalo para os gregos e que não eram para os judeus. Tinha outras coisas que eram escândalo dos crentes, que não eram para os não crentes. Então o que Paulo está querendo dizer é que Deus não lhe fez para dar cama de gato nem em crente, nem em não crente, nem em nortista, nem em nordestino, nem em negro, nem em branco, nem em gente do interior, nem em gente da capital. Deus não lhe fez para dar rasteira em ninguém. Deus lhe fez para ser bênção, para edificar, para fazer bem ao outro. E aí por isso que ele vai dizer, olha, não faz isso, faz como eu abri mão de tudo. Como os gregos, para os gregos eu fui como grego, para os judeus eu fui como judeus, eu não me preocupei com o meu estilo, com o meu jeito, com o que eu gosto, com o que eu não gosto, porque eu tenho uma missão, salvar o mundo. E aí ele encerra dizendo, tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Nós temos uma música bem conhecida, gospel, que circula muito, que é aquela, né? Você é um espelho
que reflete a imagem do Senhor. Essa parte está certíssima, bíblica, teológica, uma bênção. Só que a aplicação que ele faz é muito estranha. Porque depois disso ele diz: não chore se o mundo ainda não, já é o bastante, Deus reconheceu o seu valor. Você é precioso, você é lindo, se ame. Engraçado que a teologia bíblica do espelho que reflete a glória do Senhor não é para o meu benefício, não é para levantar minha autoestima, não é para eu dizer: você não me dá valor, mas eu sou um espelho. Não. A teologia bíblica do espelho que reflete a glória do Senhor é: preciso iluminar outros. Você ser um espelho não é para o seu benefício, você ser um espelho é para o bem dos outros, porque o espelho apenas reflete e ilumina outras pessoas. Essa é a ideia. E Paulo diz: olha, eu fiz isso, faça isso. Só que eu fiz isso não porque eu inventei, eu fiz isso porque Cristo fez. Olha, talvez no seu coração esteja: mas pastor, eu vou abrir mão do que eu tenho direito de fazer por causa dos outros? Cada um cuida da sua vida. Eu cuido da minha, ele cuida do outro. Cada um que se responsabilize. A pessoa fica olhando para a minha vida. Isso é recalque. Olha, beijinho no ombro para você. Você está achando ruim abrir mão do que você tem direito pelos outros? Bem-vindo ao mundo dos imitadores de Cristo, porque foi exatamente isso que ele fez. Ele abriu mão da sua vida. Ele não tinha nenhuma obrigação de ir para aquela cruz. A acusação que fizeram a ele foi injusta. Ele não precisava passar pelo que ele passou, mas ele passou voluntariamente, porque Cristo se preocupou menos com seus direitos e se preocupou mais com o amor aos outros. Esse texto nos conclama a fazermos a mesma coisa. Pastor, tem o direito de dançar meu forró? Tem, não tem dizendo na Bíblia: não forrosarás. Mas não é uma questão de direito, é uma questão de amor, é uma questão de edificar, é uma questão de zelar pela consciência do outro. Para encerrar, queridos, uma vez um jovem, quando eu pastoreava lá em Mossoró, me fez uma pergunta, daquelas perguntas pesadas. Ele chegou para mim e do nada disse: pastor, qual é a coisa mais difícil do pastorado? Aí chega a ter um choque, né? Eu digo: meu Deus, eu sou um entusiasta pelo pastorado, tá? Quem convive comigo sabe. Para mim, a melhor coisa que pode existir na vida de um homem, depois de se converter a Jesus, é ser pastor. Essa é a minha opinião. Eu amo o que faço e Deus me livre de fazer outra coisa. Mas tem dificuldades, claro que tem. E aí, quando ele me fez essa pergunta, a resposta que eu dei para ele foi: rapaz, eu acho que é ter que ser vitrine o tempo todo. Eu acho que é ter a vida dar conta de todo mundo. Por exemplo, quando eu fui casar, eu não tive o direito de fazer uma festa como eu queria, para convidar só uma parte, que era o que eu poderia pagar. Quando eu fui casar, eu casei, e a ideia era um bolinho guaraná do lado da igreja, porque eu sou o público. Eu e Débora, né, quando a gente estava com Gabi, a gente: eita, em dezembro ela faz 2 anos. E o aniversário? Haja dinheiro para fazer uma festa para essa igreja toda. Aí eu disse: amor, nada melhor do que um bolinho para a salinha da EBD, tá bom demais. Por quê? A minha vida dá conta de todo mundo. Está todo mundo a mim, querendo saber se eu estou acertando, se eu estou errando. Tem muita gente querendo saber se eu vivo o que eu prego. E sabe o que é mais incrível? É que elas têm razão em querer saber. Porque essa responsabilidade é minha. Eu disse sim para Deus, porque disse, meu amigo. Tiago
capítulo 3, versículo 1 vai dizer: meus irmãos, não queiram muitos de vós ser mestres, porque hão de receber maior juízo. Fim de papo. Tiago diz: não queira não, porque se você quiser vai ter que trazer o pacote todo. Tem a bênção e tem o prejuízo. É chato isso, meus irmãos, e às vezes não é fácil, porque meu temperamento é colérico. Vez por outra eu tenho de dizer: homem, vão tudo lá, eu vou ver minha vida. Aquele impulso do gordo pecador. Mas sabe o que é incrível? É que o que me faz continuar é a consciência da minha missão. A consciência de que eu não estou nesse mundo para levar um lero, para passar férias. Eu estou nesse mundo para a glória de Deus. Você também, querido. Você é uma bênção de Deus para o mundo. Você é uma bênção de Deus para o mundo. Assuma essa postura. Aceite o desafio de Deus. Não deixe que um impulso egoísta, por usufruir do seu direito de ir para ali, de ir para lá, de fazer festa, de ouvir essa música, de não sei o que, de botar sua tatuagem, seja lá o que for, não deixe que esse desejo egoísta embace o espelho que Deus fez para iluminar o mundo. Deus não lhe chamou para derrubar ninguém, meu irmão. Deus não lhe chamou para derrubar ninguém, minha linda. Deus lhe chamou para transmitir graça, para transmitir bênção, para fazer bem aos outros. Faça o que você foi chamado para fazer. Como você tem usado sua liberdade, meu irmão, minha irmã? Será que você não tem se apegado muito aos seus direitos e com isso tem ferido a consciência de algumas pessoas? O convite que Deus faz nessa noite é para imitarmos o seu filho, que abriu mão dos seus direitos por amor.